terceiro ano. Hoje nós vamos falar em língua portuguesa, né, sobre versos populares. E em versos populares, nós vamos falar sobre literatura de cordel. Em literatura de cordel, nós vamos aprender variedades linguísticas. Vamos ver como é que isso acontece? Então, eu vou convidar vocês a abrirem o nosso livrão lá na página 50. E na página 50, nós vamos ler alguns cordéis pendurados aí. Nós temos 4 cordéis. Vamos ler o primeiro, vamos acompanhar aí. Vou ler o primeiro aqui, que é sobre o peru. O peru fazia roda no terreiro da morada, e o gatinho, seu amigo, era muito camarada. Montava-se no peru e o peru dava risada. Vamos agora para o sapo, acompanha aí. O sapo, com muita fome, foi saindo do barreiro. Um batalhão de formigas lhe enfrentaram no terreiro, e o sapo, com a língua, venceu o cortejo inteiro. Agora a galinha. A galinha saiu cedo pastando com os pintinhos. Avistou o gavião e disse: venham cá, filhinhos, vamos sair deste canto, procurar outros caminhos. O outro é o galo e o carneiro. O galo e o carneiro foram cantar num festim. O galo cantou bonito, o carneiro cantou ruim. O galo almoçou milho e o carneiro comeu capim. Vocês podem perceber que esses cordéis, eles possuem rimas, certo? E nós vamos fazer algumas atividades na página 51. Lá na página 51, diz assim: o que os 4 textos têm em comum? Vamos marcar um X nas alternativas corretas. Então, quem são as alternativas corretas? Tá? Vamos lá. Marquem aí. Tem o mesmo número de versos, os personagens são animais, tem o mesmo estilo de ilustração, apresentam ritmo e rima. O último não. Contam pequenas histórias? Não. Número 2. Cada um dos poemas trata da relação entre 2 animais. Quem são esses animais? Acabamos de fazer a leitura, certo? Então, quem são os animais? Galinha e o gavião, o galho e o carneiro, peru e o gatinho, o sapo e as formigas. Bom, questão 3. Qual é o tipo de relação existente entre os animais do texto? 2 textos. Relacione adequadamente. Letra A, eram amigos. Letra B, não eram amigos. Galinha e gavião, não eram amigos. Galho e carneiro, não eram amigos. Peru e gatinho, eram amigos. Sapo e formigas, não eram amigos. Questão 4. E o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro. O que se entende, né? O que se entende desses versos usados no texto do sapo? Bom, entende-se o quê? O sapo, com a sua grande língua, ele comeu todas as formigas, certo? Lá na página 52, questão 5, em sua opinião, por que a galinha decidiu chamar os pintinhos e mudar o caminho ao avistar o gavião? Ela ficou com medo, né? Porque o gavião, ele come pintinhos. Então, por isso que ela resolveu desviar o caminho. Questão 6. Vocês vão identificar as imagens e vão escrever abaixo, né? A palavra utilizadas lá no texto anterior, tá? Então, vamos lá. Primeira imagem, letra A, barreiro. Letra B, terreiro. Letra C, festim. Letra D de dado, capim. Os poemas de cordel, questão 7, contam história que tratam dos costumes locais. Eles são escritos em rimas, que garantem a musicalidade dos versos, e apresentados em formas de folhetos ou revistas, os quais são pendurados em cordas. Nós já vimos lá no início, né, do nosso livro, no início do capítulo. Reflita sobre essas características e responda: o cordel é uma manifestação cultural popular na sua região? Sim ou não? Se não, você conhece leitores que apreciam esses poemas? Converse com o seu professor e os seus colegas e fale sobre o assunto. Bom, vocês podem até pesquisar e depois falarmos em aula Zoom sobre este assunto, mas vocês podem responder também
que a literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura brasileira, mais comum, né, no interior do Nordeste. E o cordel ele se destaca em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Em outras cidades, como São Paulo e Brasília, lá também há grupos que apreciam o cordel. Em Brasília, por exemplo, há um centro de referência de literatura de cordel na Casa do Contador. Tá? E aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Ele fica em São Cristóvão. Ele também é conhecido como Feira de São Cristóvão. É um pavilhão que promove a cultura e o comércio de produtos nordestinos. Lá vocês vão encontrar artesanatos, músicas típicas da região, vocês vão encontrar comidas típicas e vocês também vão encontrar esses cordéis aí, ok? Essas rimas, esses ritmos. É um lugar bem interessante. E este lugar ele foi fundado há algum tempo com este nome, e ele foi criado em homenagem ao rei do Baião, chamado Luiz Gonzaga. Essa pessoa não está mais entre nós, já faleceu, mas em homenagem a este cantor, tá? E ele também era nordestino, e foi assim dado este nome para homenagear a ele como rei do Baião. Quem não conheceu pode visitar este local em São Cristóvão. Então vamos lá. Lá na página 53, o nosso livro apresenta um outro livro que fala sobre que os animais têm razão. É uma versão do cordel de Antônio Francisco, com lindas ilustrações. O livro apresenta a história de um jovem que dormiu debaixo de uma árvore chamada juazeiro e sonhou que os animais estavam discutindo a respeito da degradação feita pelo homem na natureza. Bom, o poema de cordel, ou simplesmente cordel, é um texto escrito em versos com ritmos e rimas bem definidos. Geralmente narra a história de caráter o quê? Nordestino, né? Regional. Esse poema rimado, ele foi originário de Portugal, onde era apresentado pendurados em cordas, que chamamos de cordéis. No Brasil, esse tipo de texto normalmente é ilustrado com xilogravuras. São gravuras gravadas em madeiras, sendo famoso principalmente nas regiões do Nordeste, tá? Do Norte e Nordeste. Outro gênero poético, basicamente difundido nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, é o repente. É de tradição oral, é geralmente acompanhado de viola e consiste em um duelo entre dois poetas que testam a capacidade de criar poemas improvisados porque é feito ali na hora, não é nada decorado, respeitando o ritmo, né, de cada um e o tamanho dos versos. Ainda existe a embolada, né, menos rígida do que se refere à medida dos versos. Ela também é baseada na arte do improviso, porém, ela é acompanhada por outro instrumento, que é o pandeiro ou o ganzá. Nas emboladas, as composições costumam ser mais engraçadas, pois um embolador busca fazer piada sobre o outro. Um começa, quando está quase terminando, o outro vai, toma um espaço e faz o ritmo ali, toca o pandeiro e vai ritmando, né? Vai fazendo as rimas cantadas. É bem engraçado. Então, só para a gente fechar aqui, né? Nós falamos, né, sobre o cordel, que ele é contado ao público, né, através de quê? Suas rimas e suas escritas. E também os seus versos. São os livrinhos que ficam pendurados, né, em cordas. São chamados de cordéis. E ele é transmitido o quê? Em forma de folheto, né, para leitura. E nós vimos também o repente. O repente é um canto, né, um canto em verso, que ele é improvisado, né, ele é bastante popular, e ele é apresentado através
de viola, né? Viola com 7 cordas, né? E também nós vimos, né? Nós vimos também a embolada, né? Que é um canto improvisado. Ele é acompanhado com pandeiro, né? Por 2 pessoas e um acompanha o outro nessa embolada, certo? Então, lá na página 54, nós vamos falar sobre xilogravura. Na capa, as imagens ilustradas do cordel, né? Na capa não, da capa. Então, vamos lá. Nós vimos aqui as xilogravuras, certo? Bom, xilogravura é a parte integrante da cultura de cordel, tá? A xilogravura, ela é imprensada em madeiras, né, ou em papéis. E aí ficam dessa forma aqui, bem ilustrativo. Todas essas imagens, elas foram criadas com técnicas da xilogravura. Nesse método, o desenho é gravado em uma chapa de madeira, geralmente cedro, pinheiro, umburana e outra madeira bem macia. E em seguida aplica-se tinta com um rolo de borracha na chapa de madeira em que o desenho foi gravado. Por último, coloca-se a gravura em contato com o papel e com outra superfície que será ilustrada. É possível ilustrar inúmeras vezes com a mesma gravura, bastando reaplicar a tinta para que fique, né, bem viva, né, no local onde vai ser aplicado. Então vamos lá, lá na página, dando continuidade, lá na página 55, nós vamos falar sobre o cordel e as variedades linguísticas. Você sabe o que é calangro? Talvez você o conheça como calango ou ainda como lagarto. Vamos lá. Um calango alvo e bonito, ainda na flor da idade, está exatamente assim, tá? Ainda na flor da idade, namorou a lagartixa. Cascuda, sem qualidade, mas ela achou-se bonita. Mas ele achou-a bonita e deu-lhe um beijo de amizade. Aqui é um cordel, está, né, dando ênfase, né, ao que estão pedindo para perguntar aqui sobre calangro. A palavra ainda, você conhece? Talvez você conheça sua variante, ainda. Porém, por que essas palavras podem ser usadas de diferentes formas? Nossa língua é falada por mais de 200 milhões de pessoas. Como todos somos diferentes, a maneira como usamos a língua também o é. Vamos lá, mão na massa. Questão 1. Analise as opções abaixo e responda as perguntas propostas. Para que você use a língua portuguesa, o que você deve fazer? Resposta pessoal: conversar, cantar, brincar, trabalhar, mandar e-mails, estudar, ler piadas, ver filmes, fazer compras e viajar. Vocês vão marcar o que vocês acham sobre isso daí, tá bom? Lá na página 56 ainda do nosso livrão, questão 2, com quem você usa a língua portuguesa? Também resposta pessoal: irmãos, amigos, avós, desconhecidos, chefe, colegas de trabalho, professores, advogados, delegados de polícia. Questão 3, também resposta pessoal: o que você é? Menino, menina, jovem, criança, idoso, brasileiro, estrangeiro. Questão 4, também resposta pessoal: em que região do Brasil você mora? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Onde fica a sua casa? Resposta pessoal também: em uma capital, em uma cidade grande, em uma cidade pequena, na zona rural, no litoral. Todas as características que você assinalou interferem na maneira como você usa a língua. Nem todos marcaram as mesmas opções, com certeza, né? Eu não vou marcar igual a você, o colega também não, cada um vai ter sua opinião. Portanto, não usarão a língua portuguesa da mesma maneira.
por serem diferentes, as pessoas usam a língua de maneiras diferentes. Essas diferenças que existem no uso de uma língua, são chamadas de variedades linguísticas, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a nossa lição de hoje. E nas fichas, página 37 e 38, nós vamos observar, ainda sobre o estudo aqui, página 37 e 38, nós vamos observar essa imagem aqui, ok? E nesta imagem diz assim, livro ficha agora. Para vender literatura de cordel, os livros são expostos e pendurados. Nesta feira, lá em São Cristóvão, que eu falei para vocês, são vendidos assim, tá? Como na imagem abaixo. É a sua vez de criar uma história, empregando o que aprendeu. No primeiro quadro, escreva uma pequena história. No segundo, faça uma xilogravura para o seu cordel. Então, vocês vão escrever uma pequena história, tá? E no segundo quadro, vocês vão fazer uma xilogravura. Olha aqui, vocês vão fazer uma xilogravura. Eu vou falar uma coisinha aqui para vocês. Ali, a xilogravura, no livro, como foi visto, ali é apresentado através de chapas, Nós vimos ali que eles são imprensados, na madeira, certo? Lá na página 54, tá? Com tinta, e foram imprensados na madeira. Lá na nossa ficha, tá? No nosso livro ficha, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar um pratinho de isopor, tá? Esses pratinhos que vendem com legumes. Lava bem o pratinho, enxuga. Ali vocês vão fazer qualquer desenho grande. Pode fazer uma borboleta gigante, um pássaro, um sol. Mas assim que tomem todo o espaço ali daquele prato. Evitem desenhar pequenininhos. Façam desenhos grandes, um gatinho, um rosto de um gato, um pássaro, tá? Do tamanho ali daquele pratinho de isopor. Desenhem com o lápis, depois passem a caneta forçando bem, sem ultrapassar o pratinho, sem furar o pratinho. E aí vocês vão fazendo aquele desenho bem, marcando bem ali o espaço. Depois que vocês marcarem bem esse espaço, passarem o dedinho assim e ver que está bem volumoso, a silhueta do que vocês desenharam, vocês vão jogar a tinta ali. Pode ser a tinta que vocês tiverem em casa, tá? Vocês vão jogar a tinta ali e vão pegar esse pratinho, vão virar de cabeça para baixo, aqui neste espaço, e vão, carimbar. Tá? Vão fazer a xilogravura de vocês, ok? E depois eu quero que vocês, tragam para nossa aula Zoom, tá? Pra gente poder, compartilhar. Um beijo, tá? Boas atividades aí para vocês.